E aí galera, hoje eu vou trazer pra vocês a minha lista Netflix e se prepara que ela é muito da caprichada. Bom, o meu avatar surpreende um total de 0 pessoas. É aquela personagenzinha bem fofa de cabelinho rosa e bem feliz. É minha cara, né? Eu divido a minha conta com a minha família. E às vezes acontece de eu apertar errado. Aí eu olho, nossa, o que rolou? O que são todos esses filmes indianos aqui? Ah! É minha família. Eles adoram séries indianas. Agora chegou a hora da minha reclamação. Querida Netflix, por que só tem uma temporada de Hora de Aventura disponível? Querida, que é isso? Poxa vida, o melhor desenho de todos os tempos, garota! E agora vamos para a minha maravilhosa lista de coisas incríveis e imperdíveis para você conferir na Netflix. Tenho certeza que você vai gostar de todas essas dicas. Se prepara. Brinquedos que marcaram época é definitivamente uma das melhores coisas que tem na Netflix. Not exactly a warp speed, but it'll do for a kid in the 70s. Você vai pirar nessa série. É muito interessante porque de uma maneira muito moderna, bem YouTube, eles contam a história, o processo, a construção dessas ideias e projetos de desenhos que viraram brinquedos absolutamente incríveis e super populares. Mego presents the Star Trek action figures featuring the crew of the Enterprise. Mudando completamente a vibe, agora eu vou indicar Amor e Sexo pelo Mundo, uma série da jornalista da CNN, Christiane Amanpour, e dá um rolê pelo mundo para tentar entender como os seres humanos se relacionam quando o assunto é sexo e amor. And what do you think of the young people who want to just get married on their own? They should go for the arranged marriage. Why? Because love marriage does not give long time. Porque ela é investigativa e vai parar em lugares interessantíssimos como Índia e Japão. E foi lá que eu descobri que pessoas trans, gays, estão ali naquele universo. LGBTQIA+, são consideradas seres divinos na Índia, sabia dessa? Because they are in between, neither male, neither female. And when you go through the castration process, then you have no connections with the world. You become nirvana. Nirvana is somebody that you become more closer to the God. Assista de novo e de novo. Queer Eye, com certeza, em looping, pro resto da minha vida. Afinal de contas, tem algo mais good vibe do que Queer Eye. Fab Five é tipo, mora no meu coração. Mudando de novo totalmente de assunto, porque você vê que eu sou uma pessoa muito diversa. Eu vou indicar pra vocês Escalando Dawn Wall. One doctor who was a climber came in and told Tommy that he was going to have to come up with a new career now. There's no way he was going to make it as a climber. O Tommy Caldwell é um escalador. Tem uma história, galera, que é assim, tipo, inacreditável. Ele conseguiu perder o dedo e continuar sendo um dos melhores do mundo. Isso que é determinação. Nos ensina muito sobre ser insistente, ter fé, perseverança e não desistir jamais. There's this really hard climb nobody had done that he tried the year before he cut off his finger and he couldn't do it. Come on, Tommy! A year later, he came back without the finger and he did it. Sugestões pra mim? Jogo da Lava? Meio Olimpíadas do Faustão, né? Não é muito minha vibe não, dona Netflix. Acho que não. E agora a gente vai pra um drama meio comédia, romântica, lindo, muito divertido, curioso, que nos ensina muito, chamado Feel Good. Você quer me beijar? Ah, Eu quero. Ia ser muito legal. Foi criado e estrelado por Mae Martin, uma canadense não binária. Eu estou apaixonada por ela. É incrível e abre muito a nossa mente, além de ser super romântico. Ai, eu adoro romance. E eu amo tanto você. Eu acho que eu quero me casar. Comigo? Falando em comédia, não tem como a gente não indicar um clássico da comédia, do Monty Python, que no caso, acho que é meu favorito, que é A Vida de Brian. I have a very great friend in Rome called Biggus Dickus. A Vida de Brian é de 1979 e ainda é muito atual. Ele traz um questionamento a respeito da religião, botando um personagem que se chama Brian no lugar de Jesus. Só vendo que vocês vão entender o que eu tô falando. Assista com culpa? Não. Aqui não tem esse negócio de culpa aqui não, Netflix. Não tem mesmo. Não tem nada que eu assisto assim. É ruim, não vejo, né?
Agora, indo para um lado mais jornalístico, porque eu gosto muito de me educar, me informar, me tornar uma pessoa mais consciente da vida, tem uma série que eu sou absolutamente apaixonada, que inclusive conheci pelo YouTube em 2014, mas em 2018 entrou na Netflix, que é o Explicando, da Vox. One day somebody said to me, hey, there's this new kind of weed. It's called Sensi. Sensimilia. It's basically Spanish for seedless. Jovens, descolados, antenados, por dentro de todos os rolês e prontos para questionar assuntos muito importantes e atuais da nossa vida social. Vale muito a pena ver, especialmente porque foram eles que lá há um tempo atrás já deram a letra de que ia rolar o coronavírus. In the end, SARS infected around 8,000 people in at least 29 countries. Sempre me falam, nunca vi, tá lá na lista, Orange is the New Black. Desculpa, humanidade, eu nunca assisti Orange is the New Black. Desculpa, não me julga. Uma das coisas mais recentes que apareceram na Netflix e que eu me apaixonei logo de cara, foi amor à primeira vista, foi Midnight Gospel. Não tinha como eu não me apaixonar, foi criado pelo Phil Lord. Lembra de Hora de Aventura? Será que eu posso te entrevistar pro meu Espaço Cast? Ele é transmitido no espaço. Um cara muito doido se juntou ao outro cara que talvez seja mais doido ainda, não sei, muito difícil essa concorrência. Duncan Trussell é um comediante stand-upper que há um tempo faz um podcast falando sobre assuntos profundos, psicodélicos. E aí tiveram essa ideia de juntar o podcast dele com as animações malucas do Penward e virou uma coisa muito louca. Tipo, se o universo fosse um golfinho, então os nossos corpos seriam uma rede de pesca. Estamos aprisionados em nós mesmos. Tem uma temporada e eu tô com medo, porque eu acho que só vai ter essa temporada mesmo. Mas, gente, sério, assiste. E assiste com paciência e total atenção, porque é profundo e intenso. E já que estamos falando de animações, algo que eu amo de paixão, porque eu sou muito apaixonada por arte, a gente tem que falar de Estúdio Ghibli. Eu fiquei extremamente feliz quando a dona Netflix resolveu adicionar ao seu catálogo praticamente tudo que tem do Estúdio Ghibli. Mas os meus favoritos, com certeza, são Castelo Animado, eu vou afastá-los daqui. a história de uma garota chamada Sophie, que é amaldiçoada por uma bruxa. E aí ela fica velha, ela vai se isolar no alto da montanha e acaba encontrando um castelo mágico. E é a coisa mais linda. Eu choro muito nesse desenho. Aliás, eu preciso indicar mais um filme do Estúdio Ghibli, que também é um dos meus favoritos ali, junto com o Castelo Animado, que é A Viagem de Chihiro. E essa é uma das coisas mais legais do Estúdio Ghibli. É tudo muito diferente de tudo que você já viu em qualquer filme ou desenho animado. E eu adoro isso. Detestei, mas finge que gostei. Eu sou muito sincera. Se eu não gostei, eu vou falar que eu não gostei. Comecei a achar chato, já parei, não perco meu tempo. Meu tempo é muito precioso, pessoal. Saindo de coisas fofas, indo para coisas nada fofas, na verdade, eu quero indicar o filme do Akira, que foi feito em 1988, baseado no mangá que foi escrito em 1982, que por acaso foi o ano que eu nasci, inclusive. Ele está fugindo! Cuidado, ele está armado! E é um ícone do cyberpunk. É uma história bem tensa, bem futuro apocalíptico, bem pior do que o nosso. Adoro, acho intenso e, se não me engano, para maiores de 18. E eu quero fechar com Umbrella Academy, que foi escrito pelo Gerard Way, do My Chemical Romance. Tipo, como assim? O cara, tipo, fazia música, de repente ele tá escrevendo roteiros de quadrinhos? Que história louca, né? E mais legal do que isso, ele se juntou ao Gabriel Bá, que é um artista brasileiro, quadrinista, graphic noveler, maravilhoso, irmão do gêmeo, inclusive, do Fábio Moon. O senhor não se preocupa com o bem-estar das crianças? Mas é claro, assim como me preocupo com o destino do mundo. Se você ainda não assistiu, corre pra ver a primeira temporada, que inclusive tem a Ellen Page no papel da Vanya e o Aidan Gallagher no papel do Five, que é o personagem principal. É muito divertido. Meu favorito é o Klaus. Eu aposto que você tá amando isso. Bom, galera, essa foi a minha lista Netflix. Espero que vocês tenham se divertido e que vocês gostem das minhas dicas. Aliás, espero não, tenho certeza absoluta que vocês vão gostar. Me segue aí na internet, @Marimun, especialmente no Instagram, e em breve eu vou lançar um podcast, ou seria um Spacecast. Fiquem ligados.